obrigada, Cirlei, pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente para falar um pouquinho de comportamento, né? Você que é uma analista comportamental, você consegue avaliar as pessoas e ajudá-las para que possa, através das suas atitudes, crescerem e alcançar os seus objetivos. Fala um pouquinho para a gente do que é ser uma analista comportamental. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, pastora. Obrigada pelo convite. Ser uma analista comportamental é uma responsabilidade muito grande, principalmente nos dias atuais, onde nós precisamos rever muitos comportamentos. A maior parte hoje dos desafios empresariais, corporativos, é que as pessoas são contratadas pelo aspecto técnico, então elas sabem fazer o que precisa fazer, mas são demitidas por questões comportamentais. Então é fundamental esses espaços para que a gente possa conversar sobre o que é um comportamento assertivo e quais são os hábitos que temos de comportamento que não contribuem nem para as relações interpessoais e muito menos para as ações sociais e profissionais. Nossa, o quanto é sério esse seu trabalho realmente, como você mesmo disse. Eu, desde pequena, sempre acompanhei meu pai é empresário, sempre acompanhei essa questão dos funcionários, né? Isso é uma questão que é exatamente como você fala, as pessoas são contratadas pela parte técnica, pelo currículo, por aquilo que ela é, mas elas são demitidas através do seu mau comportamento, porque elas não conseguem, às vezes, ali estar se ambientando naquele local de trabalho, não conseguem lidar com o colega de trabalho, ou até mesmo com o supervisor, não conseguem entender que o comportamento dela vai definir o sucesso ou fracasso naquela porta de emprego, ou até mesmo um empresário, ou até mesmo qualquer que seja, não é só o funcionário, é qualquer pessoa, em qualquer ali setor, ela tem que saber como se comportar. Exatamente. E nós podemos citar a importância de um bom comportamento do diretor da empresa, passando pelo líder. Isso. E até os colaboradores. Então é uma hierarquia de comportamento inadequado que acaba impactando nas profissões e nas vidas de pessoas que mereciam e nos frutos, sucesso. né? E nos frutos, porque aquilo que você faz tem consequência, tanto no trabalho quanto na empresa, tem sérias consequências. Mas a gente sabe que tem os coachings, né? A gente está aí vivendo esse momento dos coachings, que são esses aí que têm aprendido e levado para essas pessoas também uma nova forma de viver e de enfrentar as situações peculiares que a vida traz para a gente a todo momento. O que você pode falar a respeito de um pouquinho desses coachings? Então, eu também sou Master Coach. Para ter a habilitação como analista comportamental, eu preciso ter a formação completa de coach. Sim. Então, o que nós coaches, o que o coach, a técnica do coach, o processo, a metodologia, traz para nós hoje, para as pessoas no campo do comportamento? Primeiro, é uma das metodologias e de processos mais rápidos e que com efeito eficiente, assertivo, porque nós vamos direto no que você quer mudar. E uma coisa importante, o primeiro passo é querer mudar. E esse talvez seja o passo mais complexo do comportamento, porque é a mudança do hábito, é a mudança do perceber que preciso fazer uma virada de chave, como nós falamos. Reconhecer, né? Reconhecer, eu preciso mudar. Então eu diria que esse é o primeiro e o principal e o mais difícil processo de transformação, de autotransformação. Então não é o coach que muda você, é você que quer a mudança. O que nós fazemos é montar um processo, um programa para que você atinja os seus objetivos. E no que esses coaching, qual é o start? Como que seria o começo? Porque para mim, por exemplo, eu sei que coach é aquele que vai apresentar ali como você alcançar os seus objetivos, né? Sair, por exemplo, de um ponto A para um ponto B, aquele objetivo que você tem. Então, vocês vão ali traçar uma estratégia, como você diz, para alcançar aquilo ali. Mas qual seria esse start? Como que seria esse início? Eu vou falar como eu faço o meu processo de coach. Por favor. O que eu faço? Primeiro, startou o desejo. Sim. O que você quer mudar? O que está acontecendo? Nós vamos trabalhar em cima desse desejo, dessa necessidade e desse precisar mudar. Porque o querer mudar não é sempre
querer fazer o que precisa ser feito para a mudança. Grande sacada. Então eu parto do princípio que eu preciso conhecer como está esse ser e qual é o empenho, quanto ele está disposto a colocar de energia para essa mudança. Sim. E compreender a mudança dentro de um aspecto mais sistêmico. Por quê? Porque a mudança que você faz, você consegue mudar todo o seu entorno. Então, por exemplo, se o teu trabalho, se o teu desejo é fazer uma mudança de um coach life, você quer mudar algo na sua vida, você vai impactar a sua questão profissional, a sua questão familiar. Esse é o grande segredo. Você não muda sozinho. Você mudando você muda todo o seu entorno. Então, muitas vezes eu atendo mulheres que tá com problema no relacionamento, que está com problema na família, ou às vezes até na carreira. E elas saem do processo de coach, mas não está impactando somente o que eu vim buscar. Nós estamos conseguindo provocar uma mudança em toda a forma da minha família funcionar, do meu trabalho funcionar. Por quê? Porque mudar o ser humano não é só mudar eu ou você. Exato. É mudar tudo que faz parte das nossas relações. Exatamente, mudar as relações. Mas a gente sabe que nem sempre esse start vai se dar ali tudo certinho, vai ter aquele objetivo alcançado logo de cara. E às vezes as pessoas, em meio à primeira frustração, a primeira perca, a primeira desmotivação que ela tem, ela enfrenta, como que ela vai superar e enfrentar isso para poder continuar? Esse é um segredo muito importante que todos nós precisamos saber. O sucesso não é atingido já no sucesso. O sucesso é pequenas vitórias que nós vamos somando ao nosso grande objetivo. Então é importante saber que no meio do processo, primeiro, o processo tem que estar bem alinhado com as suas necessidades, desejos e o que você precisa, porque sonhar todo mundo sonha. Isso. E o sonho e o desejo não necessariamente é o que você precisa e o que você está colocando como energia para a busca dessa realização. Então o primeiro passo é, você está dentro de uma lógica de vida para esse desejo e essa necessidade, você realmente precisa disso? Essa é a primeira questão. Tudo que nós precisamos, nós jogamos uma carga de energia e de empenho para conquistar. O que eu sonho nem sempre, porque eu vou ficar sonhando. Né, pastora, a gente sonha. É uma utopia, né? Às vezes vai sonha muito até longe, a vida inteira. Exato, mas não... E aí acontece o quê? Mas é um sonho. Então, assim, eu não empenhei coisas e não mudei hábitos, aí não a consegui atingir. Aí você chega o quê? Aquela frustração. Esse é um cuidado que a gente precisa ter quando nós determinamos um projeto de vida, um projeto de mudança. Vai haver momentos de ter que voltar? Vai. Faz parte da vida. Quantas vezes para avançar lá na frente, nós precisamos voltar, retroceder, reavaliar, ganhar mais segurança para poder fazer a mudança que precisamos. Então essa é uma coisa muito importante de saber a nossa vulnerabilidade, de reconhecer que nós não vamos já amanhã atingir o que desejamos, mas que é um processo e um processo que exige mudanças de hábito. E aí, pastora, a mudança de hábito, de crenças limitantes, de autossabotagem é o nosso grande desafio. Por isso que o processo, quando nós nos encontramos toda semana, nós vamos reforçando, olha o que está acontecendo, avalie o que está impactando isso na tua vida, como que você vai fazer para mudar. Então, esse acompanhamento é importante para que as pessoas se sintam seguras para fazer essas mudanças de forma acompanhada. Às vezes sozinha, ela consegue, mas vai demorar muito tempo para que o resultado venha. Eu sei que você tem aí 5 pontos, né, que você coloca no seu curso, no seu acompanhamento, para alcançar aí ser bem-sucedido. A gente quer saber esses 5 pontos, aquilo que a gente tem que cuidar e ali tá sempre em mente para que a gente possa alcançar os objetivos. Eu diria que o primeiro passo é o teu autoconhecimento. Você precisa conhecer o que você quer, deseja, tem necessidade. Esse processo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento é o primeiro passo, reconhecer. Eu tenho pontos positivos que eu preciso afirmar.
e eu preciso valorizar. O outro passo é reconhecer que eu também tenho coisas e pontos a melhorar. E o negativo nessa história, eu nem gosto de chamar de pontos negativos e positivos, eu diria aqueles pontos que nós precisamos reconhecer e que pode dar a grande virada, a grande transformação nas nossas vidas. Eu diria que o segundo passo é, eu já vi que eu preciso mudar. Agora vem o passo da mudança. E mudança dos hábitos, das crenças, das questões que são internas para depois mudar o que é externo. Nós nunca conseguiremos fazer mudanças externas para mudar o interno. É o contrário, é de dentro para fora. E o outro ponto que eu diria é assumir que você precisa dessas mudanças. Não é o coach, não é o psicólogo, não é o terapeuta que precisa dessas mudanças. É você que precisa dessas mudanças. E nós não operamos um milagre, pastora. Quem opera o milagre é a pessoa. Só Deus. Não, é Deus com a pessoa. Por intermédio dessa pessoa. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque a fé, pastora, ela move realmente montanhas. Com certeza. Porque quando nós nos apegamos no princípio da fé, a fé é a crença de que eu posso, eu quero e eu consigo. E que eu tenho algo maior, que é um Deus que cuida de mim e que me ajuda e me fortalece para realizar os meus sonhos, Exatamente. Os meus projetos. Exatamente. E até a própria palavra mesmo, ela acompanha justamente tudo o que você falou, né? A palavra de Deus é muito interessante, como o trabalho de vocês é bem parecido com aquele que a gente pode ver em toda a palavra de Deus. Deus, ele coloca pra gente ali momentos de exemplos, de motivação, de renovação, de que você tem que, às vezes, respirar e prosseguir, que você tem que repensar, mas que, principalmente, você tem que perseverar. Você tem que ali, você não pode desfalecer no meio do caminho, a palavra diz em muitos momentos, né? Que nós temos que permanecer, temos que perseverar. Acredito que esse seja um ponto que os coaching com a palavra de Deus, eles se encontram de uma maneira muito especial e muito verídica de fato, porque a fé e também a razão, que é o trabalho que vocês fazem, são necessárias ali ter essa perseverança e permanecer e continuar e ter uma resiliência de uma forma que você não desista. Isso mesmo. E pastor, eu reforço mais um pouco. Para mim, o primeiro grande coach da nossa vida é Jesus Cristo. Com certeza. Se nós olharmos para o exemplo desse homem, Sim. para o exemplo desse irmão e para o exemplo dessa força divina que está junto com a gente, nós podemos acessar a todo momento e conhecer melhor essa história de Jesus, Sim. nós podemos observar o seguinte, ele veio para ser um exemplo e ele continua sendo um exemplo. Exato. Então, olhe mais para a história de Jesus e observe, ele não teve só sucesso. Não. Exatamente. Ele sofreu muito. Mas ele não desistiu do seu propósito em momento nenhum. Exatamente. Ele veio justamente para nos mostrar que também poderíamos vencer como ele venceu. Ele mesmo diz, né? Eu venci o mundo, então se ele venceu, nós também podemos vencer. Então, acredito que foi de muita valia, Cirlei. Quero te reencontrar muitas vezes aqui no programa. Tenho certeza que quem está em casa também assistindo e acompanhando vai querer a Cirlei muito mais aqui. Então, espero você para trazer muito mais informações e dicas aqui para o nosso público. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço e estou à disposição e adorei participar com vocês do programa. Prazer todo nosso. Deus abençoe você e sua vida.